Na noite de 26 de janeiro de 1943, David Stirling, o fundador do Serviço Aéreo Especial Britânico, abriu os olhos em uma caverna na Tunísia e encontrou um soldado alemão com uma arma apontada para sua cabeça. Sua campanha de 18 meses, aterrorizando aeródromos e bases alemãs e italianas por toda a África do Norte, havia chegado ao fim. Stirling passou o restante da guerra como prisioneiro de guerra, embora tenha tentado escapar pelo menos 4 vezes. Dado seu longo período de prisão, surge uma pergunta. Será que Stirling foi realmente o cérebro por trás do SS, ou outros como Jock Lewis e Paddy Mayne foram mais responsáveis pelo seu sucesso? Esta é a história de David Stirling, o Major Fantasma. O homem conhecido na história como David Stirling nasceu em 15 de novembro de 1915. Embora fosse de ascendência escocesa e tenha crescido na Escócia, ele nasceu no número 15 de Cambridge Square, na região de Paddington, em Londres. Seu nome de batismo era Archibald David Stirling, embora ele usasse o nome do meio e seja conhecido assim até hoje. O pai de David era Archibald Stirling, o filho mais novo de Sir William Stirling, Maxwell, 9º baronete. Eles eram uma família da baixa aristocracia na Escócia, e Stirling veio de uma posição privilegiada. Seu avô e seu pai, ambos tiveram assento no parlamento para representar a região de Perth, no centro da Escócia, que abrange tanto as terras altas quanto as terras baixas da Escócia. Archibald também era soldado. Quando David era criança, seu pai foi nomeado para uma comissão após a Primeira Guerra Mundial para investigar o que na época era conhecido eufemisticamente como neurose de guerra, que hoje é diagnosticado como transtorno de estresse pós-traumático. Archibald se casou com Margaret Mary Fraser em 1910. Eles tiveram 6 filhos juntos, 4 meninos, dos quais David era o terceiro mais velho e 2 filhas. O irmão mais velho de David, Bill, teria um papel importante na formação e nos primeiros anos do SACE, enquanto outro irmão, Hugh, foi morto no norte da África durante a guerra. Por parte de mãe, David era descendente da Casa de Stuart, que governou os 3 reinos da Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1603 e 1714, e na Escócia desde 1371. A juventude de David foi típica de uma criança da nobreza escocesa, pois foi passada tanto na Escócia quanto na Inglaterra. Ele cresceu na Keir House, em Perthshire, e vários estudos sugerem erroneamente que ele nasceu lá em vez de Londres. Depois de aproveitar a vida nas áreas rurais, pouco povoadas do centro da Escócia quando criança, ele foi enviado para a Inglaterra, para frequentar o Ampleforth College, em North Yorkshire, onde havia um programa de treinamento de oficiais para filhos de famílias com tradição militar. Ele cresceu e ficou imensamente alto, com quase 2 metros de altura, e se destacou nos esportes, mas não era um bom aluno. Depois de ir para a Universidade de Cambridge, ele foi expulso por uma combinação de dezenas de incidentes diferentes, geralmente relacionados à bebida e jogos de azar. Depois, ele entrou para a Guarda Escocesa como reservista e desenvolveu um grande interesse pelo montanhismo, com a ambição de ser o primeiro homem de que se tem registro a escalar o Monte Everest. Sua vontade de viajar o levou a cruzar o Oceano Atlântico no final da década de 1930, onde ele viajou e fez trabalhos esporádicos. Não foi um começo promissor para sua vida, embora ele já demonstrasse um senso de aventura e um desprezo pelas convenções, que seriam ferramentas úteis para o caminho que ele seguiria durante a guerra.
Quando a Segunda Guerra Mundial estourou no início de setembro de 1939, Sterling estava em Montana, trabalhando como vaqueiro em um rancho nos arredores das Montanhas Rochosas. Assim que soube do início das hostilidades, ele imediatamente começou a voltar para a costa leste e embarcou para a Grã-Bretanha em meados de setembro. Ao chegar em casa, ele voltou a servir na Guarda Escocesa, unidade na qual seus irmãos Bill e Hugh também estavam servindo. Isso foi durante o primeiro estágio incerto da guerra, quando os alemães estavam completando a conquista da Polônia. Ainda assim, durante esse período, além de uma incursão fracassada dos franceses contra a fronteira alemã, realmente havia muito pouco acontecendo. Na maior parte do tempo, britânicos e franceses só tentavam se rearmar e treinar o máximo de homens possível após o início da guerra. De acordo com seus biógrafos, muitos dos piores impulsos de Stirling ficaram evidentes enquanto ele esperava que surgisse algum serviço significativo. Por exemplo, ele frequentemente desaparecia de sua unidade para ir ao White's, um clube de cavalheiros em Londres, para beber, apostar e jogar bilhar. Voltando para sua unidade depois com ressaca e um claro problema de atitude. Ele era temperamental e propenso à depressão, características que marcaram toda a sua vida adulta. Supostamente, havia razões para seu comportamento além da falta de combate ativo. Sterling percebeu que a Guarda Escocesa e outros regimentos eram treinados para lutar contra os alemães como se ainda fosse a Primeira Guerra Mundial, enquanto claramente as regras de engajamento seriam muito diferentes mais de 20 anos depois. De outras formas, sua negligência com as responsabilidades de treinamento foi útil. Foi no White's que Sterling ouviu pela primeira vez notícias sobre uma unidade de comandos sendo criada pelo tenente-coronel Robert Laycock, que realizaria missões militares especiais. Logo, os planos de Laycock para uma unidade chamada Lay Force ficaram mais claros. Ela seria composta por 1.500 comandos divididos em 3 regimentos diferentes. Stirling se voluntariou e foi enviado para a ilha de Arran, na Escócia, para treinamento. O ambiente aqui era considerado ideal para treinar soldados a operar em condições difíceis, com pântanos e samambaias, ventos fortes e chuva em certos momentos. E também a capacidade de treinar tanto para condições terrestres quanto marítimas. Sua altura fazia com que Stirling tivesse uma presença imponente e ele logo se estabeleceu como um líder nato entre os comandos da Lay Force. Durante o treinamento, os rumos da guerra definiam para onde seriam enviados para servir. A Europa Ocidental foi conquistada pelos nazistas entre abril e junho de 1940, após o que começou a Batalha da Grã-Bretanha, embora tenha sido abandonada prematuramente, quando Hitler voltou-se para o leste em 1941 e invadiu a União Soviética em junho daquele ano. A Itália também havia entrado na guerra e estava ansiosa para adquirir um vasto império na África, o que envolvia ligar suas colônias já existentes na Líbia e no chifre da África. Isso significava conquistar o Egito e o Sudão dos britânicos. Ao mesmo tempo, o novo primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, estava ansioso para fornecer ajuda à Grécia e à Iugoslávia nos Balcãs. Isso significava que, uma vez terminada a Batalha da Grã-Bretanha, o foco da guerra entre a Grã-Bretanha e a crescente aliança do eixo liderada pela Alemanha e Itália mudou para o Mediterrâneo e o norte da África. Assim, nas primeiras semanas de 1941, Stirling e Lay Force partiram da Grã-Bretanha com destino ao Mediterrâneo Oriental. A tarefa original da Lay Force era participar do ataque britânico à ilha de Rhodes, que os alemães e italianos estavam utilizando como uma importante base de operações, em preparação para a eventual conquista da maior ilha de Creta, que ocorreu em maio de 1941. No entanto, quando a Força Lay conseguiu atravessar o perigoso percurso pelo Mediterrâneo até o Egito,
passando por Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, que estavam todas sob o controle dos franceses de Vichy e dos italianos, a situação estratégica havia mudado. Quando a decisão foi tomada na Grã-Bretanha de enviar Stirling e os outros homens da Força-Lei para o Mediterrâneo Oriental, os britânicos no Egito estavam forçando os infelizes italianos a recuar para o oeste, em direção à Líbia. Essa campanha extremamente bem-sucedida culminou na captura da cidade de Benghazi no início de fevereiro de 1941, após a Batalha de Bedafom. No entanto, mesmo antes disso acontecer, os alemães já haviam percebido que seus aliados italianos, cujo exército era incompetente em comparação com a Wehrmacht alemã, precisavam de assistência militar. Se eles quisessem deter o avanço britânico e seguir para o leste para garantir o controle do Cairo e do Canal de Suez, uma prioridade estratégica para os alemães? Assim, enquanto os britânicos se estabeleciam em Benghazi, o corpo africano-alemão, sob o comando de Erwin Rommel, estava chegando ao norte da África. No final da primavera, Rommel iniciou uma espécie de Zeeharden-Blitzkrieg no Saara, reconquistando as terras na Líbia que os britânicos haviam adquirido no inverno de 1940 e início de 1941, e em seguida avançando para o Egito. Em conjunto, os alemães e italianos derrotaram os iugoslavos e gregos no final da primavera e início do verão, anulando o valor estratégico de atacar Rhodes. Assim, com Cairo e o Canal de Suez novamente sob ameaça, a missão original da Ley Force já estava obsoleta quando chegou ao Egito. Diante disso, a Ley Force foi imediatamente dividida em unidades separadas. Uma foi enviada para reforçar a defesa de Chipre, enquanto outras ajudaram na evacuação das tropas britânicas de Creta, ou participaram do ataque a Bardia, na Líbia, em 19 de abril. Foi planejado para tentar retardar o avanço alemão. Stirling, enquanto isso, estava estacionado no Egito sem ainda ter disparado sua arma em combate real. E estava cada vez mais impaciente para contribuir de alguma forma significativa para o conflito, quase 2 anos após o início da guerra. Seu desejo de entrar na luta, sem dúvida, foi intensificado pela notícia de que seu irmão mais novo, Hugh, havia sido morto na Líbia em abril de 1941. A Lei Force foi dissolvida em agosto de 1941 e seus membros geralmente foram designados para outras unidades. Nessa época, Stirling já havia passado vários meses ocioso no Cairo, bebendo demais e fazendo petições ocasionais a comandantes desinteressados sobre os benefícios de estabelecer uma unidade sucessora da Lei Force, mas que fosse mais especializada. Seu outro irmão mais velho, Peter, tinha um apartamento no Cairo perto da embaixada britânica, que se tornou um ponto de encontro comum de soldados que bebiam muito. Isso se mostrou perigoso para Stirling depois de certo ponto. Por exemplo, ele sofreu uma lesão no olho depois de cair em uma noite de bebedeira e rasgar o olho na corda de uma tenda. Ele também teve um episódio de disenteria, o que não era incomum no ambiente do norte da África. No entanto, Stirling estava prestes a entrar na fase mais importante de sua vida e do serviço durante a guerra. Embora o curso exato dos acontecimentos e as contribuições das várias pessoas envolvidas sejam motivo de controvérsia. Tudo começou quando Stirling conheceu Jock Lewis, um oficial britânico nascido na Índia, com quem Stirling começou a trocar ideias um dia no refeitório no Cairo. Stirling e Jock Lewis geralmente são creditados como a força motriz por trás da ideia de uma nova unidade de operações especiais que saltaria de paraquedas atrás das linhas inimigas no norte da África para atacar posições alemãs e italianas no deserto ocidental do Egito e na Líbia. A interpretação típica era que Stirling foi o homem que organizou o que se tornaria o SAS, mas isso agora é reconhecido como uma simplificação excessiva. Existem razões pelas quais o papel de Lewis foi minimizado.
Ele tinha um passado controverso, que incluía um período em que esteve na Alemanha nos anos 1930 e foi um apoiador dos nazistas, chegando até a se encontrar com Hitler na Alemanha. Ele se voltou contra os fascistas alemães após os acontecimentos dos pogroms da Noite dos Cristais contra o povo judeu da Alemanha e da Áustria, em novembro de 1938. No Egito, em 1941, Lewis conseguiu acesso a um carregamento de paraquedas que foi entregue por engano em Port Said, quando deveria ter sido enviado para a Índia. Ele e Stirling realizaram um salto de paraquedas experimental no deserto usando esses paraquedas e um biplano Vickers no verão de 1941. Esse primeiro teste foi um desastre. O paraquedas de Stirling ficou preso na cauda do avião quando ele pulou e rasgou. Ele então bateu no chão em alta velocidade e ficou inconsciente. Quando recobrou a consciência, ele estava no Hospital Militar Escocês, na cidade de Alexandria, e havia sofrido lesões na coluna que o deixaram com dores nas costas e enxaquecas intermitentes pelo resto da vida. A versão dos acontecimentos, que enaltece o papel de Stirling no que se seguiu, afirma que ele então passou as semanas em que estava se recuperando no hospital, analisando mapas do deserto ocidental e elaborando planos para desenvolver o que se tornaria o Serviço Aéreo Especial, ou SAS, para abreviar. Por outro lado, outros estudos afirmam que Lewis já tinha planos extensos para isso, enquanto o irmão de David, Bill, também desempenhou um papel importante. Independentemente de quem foi o verdadeiro idealizador do SAS, Stirling ou Lewis, Stirling provavelmente foi o indivíduo que teve determinação suficiente para apresentar a ideia da unidade. A Claude Auchinleck, o recém-nomeado comandante britânico no Teatro do Oriente Médio. Auchinleck autorizou a criação da nova unidade e promoveu Stirling ao posto de capitão. Inicialmente foi chamada de Destacamento L e depois de Serviço Aéreo Especial. O recrutamento e o treinamento iniciais para o SAS começaram imediatamente, com dezenas de homens se voluntariando para ingressar na nova unidade. Entre eles estava Robert Paddy Mayne, um norte-irlandês que teria um papel central nas operações do CAS nos 4 anos seguintes e que tinha experiência como boxeador e advogado. A unidade recém-criada recebeu uma quantidade limitada de recursos e foi enviada para Cabrit, no Grande Lago Amargo, cerca de 160 quilômetros a leste do Cairo, em direção ao Canal de Suez. Para compensar a falta de suprimentos, os homens roubaram 4 caminhões carregados de equipamentos de um acampamento do exército da Nova Zelândia, que supostamente incluía um piano. Um dos primeiros atos que estabeleceu a reputação da unidade de Stirling por comportamento quase fora da lei dentro das Forças Armadas no Egito. 2 outros desenvolvimentos importantes nesse estágio inicial foram que a unidade de Stirling adotou seu famoso lema: "Quem ousa, vence". Eles também desenvolveram seu próprio dispositivo incendiário improvisado, a bomba Lewis, um explosivo feito de plástico. Ela era leve, o que significava que os membros do SAS podiam carregar cerca de 2 dúzias delas, ao contrário das granadas tradicionais, que eram metálicas e pesadas. A missão inaugural do SAS foi a Operação Squatter, que ocorreu na Líbia na noite de 16 de novembro de 1941 até a manhã do dia 17. A missão foi lançada antes de uma ofensiva mais convencional das forças de Auchinleck em terra, planejada para o dia 18 de novembro. 5 alvos foram selecionados por Stirling e os outros comandantes superiores. Em seguida, 5 aviões Bombay lançaram 5 unidades distintas, lideradas por Stirling, Lewis, Mayne e outros 2 na região de Gazala Temini, na Líbia. No entanto, tudo o que poderia ter dado errado, de fato deu.
Um vendaval fortíssimo no deserto soprou enquanto a missão estava em andamento, mas Stirling decidiu prosseguir com a missão, apesar de um dos pilotos ter recomendado que eles abortassem. Os números são contestados, mas parece relativamente claro que mais da metade dos 55 homens que saltaram naquela noite nunca voltou para o Egito. Alguns deles morreram durante o salto. Outros ficaram presos no deserto depois e nunca conseguiram voltar para um lugar seguro. Toda essa confusão convenceu Stirling de que o Serviço Especial S teria mais chances de sucesso se eles não tentaram saltar diretamente em locais inimigos. Em vez disso, moviam-se a partir do deserto próximo para atacar clandestinamente bases alemãs e italianas relativamente isoladas. Após a desastrosa Operação Squatter, o SAS se uniu a elementos do que era conhecido como o Grupo de Longo Alcance do Deserto, enquanto buscavam operar por longas distâncias através do deserto. O papel de Stirling na formação do SAS pode ser questionado hoje em dia. No entanto, ele foi claramente um indivíduo crucial para garantir que a unidade não fosse completamente encerrada após os problemas iniciais. Ele era bom em se mover politicamente, contatando os comandantes certos no Cairo para obter recursos, e em dezembro de 1941, o grupo de longo alcance do deserto começou a obter algum sucesso. Na noite de 14 de dezembro de 1941, eles atacaram vários aeródromos em Sirte, Tamit e Agaila, na Líbia, destruindo dezenas de aviões italianos e alemães no solo. O sucesso de Maine em Tamit foi especialmente notável. Ele anunciou sua chegada arrombando a porta do refeitório dos oficiais no aeródromo e abrindo fogo com sua metralhadora. Seus homens colocaram bombas e destruíram 2 dúzias de aviões, fugindo sem sofrer nenhuma baixa. Stirling foi menos bem-sucedido. Ele tropeçou em um guarda adormecido em Sirte e o ataque foi em grande parte abandonado. Isso deu início a um padrão em que Stirling, Maine e seus homens atacavam várias bases aéreas pela Líbia a cada 5 ou 6 dias, durante o final de dezembro e início de janeiro de 1942. Logo, eles já tinham destruído mais de 100 aviões nesses ataques. Jock Lewis foi morto em 30 de dezembro de 1941, depois que sua unidade de veículos foi atacada no deserto por aeronaves do eixo enquanto tentavam voltar para sua base no deserto. Os primeiros 7 meses de 1942 foram o período em que a reputação do SAS foi estabelecida, enquanto Stirling e seus homens atacavam repetidamente alvos por toda a Líbia. Muitos desses alvos eram aeródromos, como as incursões ao aeródromo de Benghazi em meados de março, mas outros eram contra instalações portuárias e de comunicações. Um ataque ao porto de Birat em janeiro, por exemplo, não saiu conforme o planejado. Porque uma canoa portátil que Stirling e seus homens haviam trazido ficou presa na areia fofa, forçando-os a improvisar. No final, eles destruíram um grande carregamento de combustível e uma estação de rádio. Então, em junho, o SAS, com Stirling agora como major e a unidade tendo sido expandida, foi enviado para atacar vários locais ao redor do Mediterrâneo simultaneamente. Esses ataques incluíram locais na Líbia e em Creta, tendo como objetivo reduzir a escala dos ataques marítimos contra comboios. Tentando socorrer as forças britânicas em Malta, uma base britânica fundamental cercada por forças do eixo no centro do Mediterrâneo, que era o elo principal entre as posições aliadas em Gibraltar e no Egito. Recém-saído desse sucesso, o SAS começou a operar como uma divisão blindada, ainda mais móvel depois que Stirling conseguiu o uso de 3 dúzias de jipes e veículos blindados. Os veículos receberam metralhadoras Vickers para defesa contra ataques aéreos, se necessário.
Com esse poder de fogo aumentado, Stirling e o SAS atacaram o aeródromo de Sidi Hanish, no noroeste do Egito, na noite de 26 de julho de 1942. No que foi, possivelmente, o ataque mais famoso deles na campanha do norte da África. 18 jipes avançaram pela base do eixo, disparando 3 ou 4 metralhadoras Vickers de cada veículo, enquanto avançavam em formação de ponta de flecha. Quase 40 aeronaves inimigas foram destruídas antes que Stirling e seus homens fugissem tão rapidamente quanto haviam entrado no aeródromo. O ethos e o funcionamento do SAS, sob o comando de Stirling, tornaram-se infames, com o grupo sendo retratado como um bando de desajustados rudes e quase sem lei vivendo no deserto, praticamente fora do controle do quartel-general em Cairo. Há um elemento de verdade nisso, mas também há um mito até certo ponto. Stirling estava ansioso para recrutar homens capazes de pensar de forma independente e que questionassem a autoridade, pois eles seriam os mais adequados para reagir rapidamente às circunstâncias em constante mudança atrás das linhas inimigas. Por outro lado, ele afirmou expressamente que procurava pessoas inteligentes, não psicopatas, que provavelmente não só acabariam mortos, mas também colocariam em risco toda a missão. Membros do SS posteriormente observaram que o próprio estilo de liderança de Stirling não era arrogante. Na verdade, ele era um homem relativamente reservado e não dava ordens aos berros. No entanto, nem todos concordavam com isso. Há relatos de membros do SAS que, após a guerra, criticaram sua liderança como sendo amadora. Como tudo relacionado a Stirling, existem relatos conflitantes. Uma coisa que é absolutamente clara é que os indivíduos que ele trouxe para o SAS eram duros. Eles tinham que ser, pois realmente viviam por semanas a fio em um ponto de encontro isolado no deserto do Saara, incluindo 3 semanas no auge do calor do verão em 1942. O Long Range Desert Group também foi reforçado em 1942 por uma divisão de 53 combatentes franceses. Apesar dos repetidos pedidos de Stirling, os altos comandantes no Cairo recusaram consistentemente seu pedido para que o efetivo total do SAS fosse aumentado para 500. Os homens eram bem abastecidos e seu número geralmente variava entre 100 e 200, com uma alta taxa de baixas. Os detalhes do trabalho de Stirling e das ações do SAS chegaram até o topo do governo britânico. Nessa época, em agosto de 1942, ele teve a oportunidade de conversar pessoalmente com o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill. Churchill havia planejado passar pelo Cairo em seu voo para a Rússia, seguindo uma rota sinuosa para evitar o espaço aéreo controlado pelos alemães. Ele passou novamente por lá na viagem de volta e nessa segunda parada na capital egípcia, Stirling foi convidado para participar de um jantar com o primeiro-ministro. Embora tivesse recebido instruções específicas de seus superiores para não mencionar nada a Churchill sobre um possível ataque a Benghazi, Stirling desobedeceu a ordem e abordou o assunto com Churchill após o jantar. Churchill ficou impressionado com a audácia e mais tarde declarou sua surpresa com o contraste entre o jeito calmo de Stirling e sua reputação de ferocidade ao comandar o SAS. Ele garantiu que Stirling fosse novamente convidado ao jantar seguinte, onde a missão foi discutida em mais detalhes. Stirling confidenciou, durante a conversa, que vivia com medo constante de que o SS fosse dissolvido. Evidentemente, ele causou uma impressão marcante. Nos dias que se seguiram, depois que Churchill deixou o Egito, Stirling soube que o SAS teria os recursos de que precisava e que a missão proposta para Benghazi havia sido aprovada. O SAS tentou atacar posições do eixo em Benghazi em várias ocasiões em 1942,
Mas a incursão que mais chamou a atenção foi a Operação Snowdrop, uma missão do SAS que ocorreu durante a noite do dia 13 de setembro e se estendeu até o dia seguinte. O plano original era que um pequeno grupo do SAS bloqueasse o porto de Benghazi e assim impedisse o reabastecimento da cidade pelo eixo. À medida que os aliados intensificavam os planos para a Operação Tocha, a invasão aliada ocidental do Marrocos e da Argélia em novembro de 1942, gradualmente o plano ficou mais complicado, passando a incluir mais de 200 homens, quase uma centena de veículos e ataques simultâneos a outros locais na Líbia. Não saiu como planejado. O comboio se atrasou e o elemento surpresa foi perdido. Então as forças do eixo responderam e atacaram o SAS. Quase 3/4 dos veículos foram destruídos, enquanto as coisas foram ainda piores na incursão correspondente em Tobruk. Mais de 1/4 dos homens de Stirling foram perdidos e a missão foi um completo desastre. As razões para o fracasso foram complexas. Em 1967, o jornalista e romancista Len Deighton escreveu um artigo para a revista Sunday Times, no qual afirmou que Stirling era substancialmente responsável. Como ele havia sido indiscreto no Egito antes da missão, espiões do eixo conseguiram informações sobre a missão antes mesmo de ela ser lançada. Stirling processou por difamação em 1968 e ganhou uma indenização substancial. O fracasso da Operação Snowdrop, em setembro de 1942, foi apenas uma das controvérsias envolvendo Stirling. Uma das outras grandes questões que surgiram em avaliações recentes da carreira dele e das operações do SAS é que Paddy Mayne foi, na verdade, o comandante mais capaz que a unidade teve após a morte de Jock Lewis. A visão ortodoxa sobre Stirling durante décadas foi que ele teve a ideia do SAS, e que a unidade não teria tido sucesso em 1942 se não fosse por sua liderança e constante articulação no Cairo. No entanto, nos últimos 10 anos, uma visão mais nuançada foi desenvolvida. Uma visão que observa, primeiramente, que Lewis foi um dos principais idealizadores do SAS, em 1941, assim como Bill Stirling, o irmão de David. E então, Mayne se tornou igualmente significativo. Um comandante como David, em 1942, que acabou liderando o SAS depois que Stirling foi capturado pelas forças do eixo. Por exemplo, membros do SAS observaram anos depois que Mayne tinha um instinto melhor para os assuntos de comando do dia a dia. Ele costumava reforçar para seus homens coisas como a manutenção adequada das armas entre as missões, algo para o qual Stirling simplesmente não tinha aptidão. A diferença no histórico de combate entre Stirling e Mayne também era gritante. Ninguém destruiu mais aviões do eixo pessoalmente no norte da África do que Mayne, mas ele não era um soldado político como Stirling. Portanto, o alto comando britânico estava mais inclinado a cultivar a ideia de que Stirling era o major fantasma, liderando seus homens em missões no Egito e na Líbia, e depois desaparecendo no deserto tão rapidamente quanto haviam aparecido, quando na realidade Mayne era o comandante de campo efetivo. Um estudo moderno chegou a afirmar que a reputação de Stirling como chefe do SAS não passava de um subproduto de sua egomania e capacidade de autopromoção. A realidade provavelmente está em algum lugar no meio termo. Stirling foi uma figura-chave, junto com seu irmão e Jock Lewis, na criação do SAS, e ele e Mayne se complementaram muito bem em 1942. Mayne era indiscutivelmente o comandante de campo mais eficaz, mas Stirling era o homem fundamental quando se tratava de angariar apoio para a unidade entre os comandantes no Cairo. Mayne era o soldado. Stirling era o político. Embora Mayne fosse,
Talvez o comandante mais importante no que diz respeito ao funcionamento diário do SAS, o eixo, evidentemente, estava mais preocupado com Stirling. Na segunda metade de 1942, ele já era conhecido como o Major Fantasma nas comunicações de rádio alemãs e italianas no norte da África. Enquanto isso, os jornais britânicos também estavam divulgando essa imagem de Stirling, enquanto buscavam vitórias de propaganda em casa. À medida que os alemães e italianos aumentavam, os recursos empregados para tentar combater o SS também aumentavam. E à medida que os aliados ocidentais começaram a atacar mais profundamente o território controlado pelo eixo na Líbia, Tunísia e Argélia. Após os desembarques no Marrocos e na Argélia, em novembro de 1942, Stirling foi finalmente capturado na noite de 26 de janeiro de 1943, em uma missão perto de El Hama, na Tunísia. Uma unidade especial de paraquedistas da Luftwaffe foi enviada para impedir Stirling e seus homens de capturarem um uadi aqui. Isso era estrategicamente importante nas tentativas dos aliados de estabelecer uma conexão terrestre entre suas posições na Líbia e na Argélia. Stirling foi um dos poucos homens do Assas capturados aqui enquanto dormiam. Após ser interrogado por um comandante italiano na Tunísia, ele foi levado de avião para o norte, até a Sicília. Depois disso, seguiram-se meses em que Stirling foi transferido para uma série de prisões cada vez mais ao norte, na Itália e depois na Alemanha, acabando por ser enviado para a notória prisão alemã no castelo de Colditz em 1944. Ele passou o restante da Segunda Guerra Mundial detido aqui. Ao todo, ele fez pelo menos meia dúzia de tentativas de fuga durante o tempo em que esteve preso pelas potências do eixo. A captura de Stirling e sua posição como prisioneiro de guerra por quase 2 anos e meio fizeram com que o comando do SAS passasse, na prática, para Paddy, Maine, embora com certa fragmentação e sob um novo nome, o Esquadrão Especial de Incursão. Os franceses livres que operavam sob o comando de Stirling partiram para formar sua própria unidade, agora que a Argélia francesa estava se tornando uma nova base de operações para eles. O irmão de David, Bill, tornou-se o comandante do 2º Regimento SS e esteve mais envolvido no planejamento de lançamentos aéreos de paraquedistas do SAS na Itália. A conquista aliada do norte da África foi concluída em maio de 1943 e a invasão da Sicília começou no início de julho. Maine e seus homens passaram a participar dos combates como uma unidade avançada de agentes especiais na Sicília, na Itália continental, na França e depois na Alemanha. Enquanto combatiam nessas frentes, os homens de Maine estavam se aproximando cada vez mais de onde Stirling estava detido em Colditz. A prisão do castelo foi libertada em 16 de abril de 1945, 3 semanas antes do fim da guerra na Europa. Ele não hesitou nem tentou se recompor demais após a experiência de 2 anos e meio como prisioneiro de guerra. Em vez disso, logo entrou em contato com o Ministério da Guerra e foi solicitado a começar a preparar uma força-tarefa de agentes especiais para ser enviada ao Extremo Oriente. Isso nunca se concretizou, porém, pois o lançamento das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, levou o Japão a se render antes que qualquer campanha contra as ilhas japonesas fosse iniciada. Apesar do seu sucesso notável como unidade, o SAS foi dissolvido imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi reformado em 1947 como o 21º Regimento SAS, e a ideia se espalhou internacionalmente. No final da década de 1950, Canadá, Nova Zelândia e Austrália já tinham companhias de serviço aéreo especial. O momento mais conhecido do SAS no pós-guerra aconteceu em 1980, quando eles foram fundamentais no cerco à Embaixada do Irã em Londres após ela ter sido tomada.
no contexto da crise mais ampla de reféns, envolvendo funcionários da embaixada americana em Teherã após a Revolução Iraniana. Sterling não foi a força motriz por trás da recomposição do grupo na Grã-Bretanha após a guerra, porém. E Brian Franks, um membro que ganhou destaque dentro da unidade perto do fim da guerra, quando estavam operando na França após o dia D, foi a principal figura no pós-guerra. Em vez disso, Sterling decidiu deixar a Grã-Bretanha imediatamente após o fim da guerra, em busca de uma nova aventura no sul da África. Ele nem sequer esperou ser desmobilizado e, em vez disso, foi para o Rodésia do Sul, a vasta colônia britânica que corresponde à atual Zimbábue, para tentar a sorte. Ele estava lá quando recebeu a notícia de que seria condecorado com uma oboé, tornando-se oficial da Ordem do Império Britânico. Em 1949, ele fundou a Sociedade Capricórnio da África na Rodésia do Sul, cujo objetivo era continuar o papel da Grã-Bretanha na África à medida que cresciam os apelos pela descolonização no período pós-guerra. O Manifesto da Sociedade declarava que seu objetivo era desenvolver a economia da vasta região que se estendia do Quênia e Uganda até a África do Sul e promover uma maior integração racial. Isso não deve ser visto como um modelo de harmonia colonial liberal. A Sociedade Capricórnio estipulava que o direito ao voto, por exemplo, só deveria ser concedido gradualmente nas colônias à medida que os povos nativos adotassem os padrões de civilidade britânica. Após a crise de Suez de 1956 e a destruição da imagem do poder britânico no mundo, a descolonização se acelerou em toda a África no final da década de 1950. Percebendo que a missão havia fracassado, Sterling renunciou ao cargo de chefe da Sociedade Capricórnio em 1959 e voltou para casa. A Rodésia do Sul mergulhou na Guerra do Mato em 1964 entre a comunidade de colonos brancos e o povo nativo. De volta para casa, Sterling se envolveu com a mídia e criou várias emissoras de televisão tanto na Grã-Bretanha quanto em países em desenvolvimento no exterior. Ele esteve longe de ser bem-sucedido nessa empreitada e mais tarde brincou dizendo que possuía a maior coleção de emissoras de televisão falidas do mundo. Ele nunca se casou e seus relacionamentos sempre foram desafiadores devido à sua timidez inata, algo que contrastava com sua presença imensa, que se destacava acima de quase todos que conhecia. Seus relatos sobre seus relacionamentos nos anos seguintes sempre pareciam ter um subtexto de um homem que temia ser aprisionado ou confinado pela perspectiva do casamento, e ele se referia a alguns de seus encontros românticos como verdadeiras fugas. Isso contrasta com algumas das representações modernas semi-ficcionais de Sterling, que o retratam como um mulherengo. Chegou-se até a especular que Sterling fosse gay, mas, realmente, não há nenhuma evidência para apoiar isso, além do fato de que ele não se casou nem constituiu família. O mais provável é que ele apenas quisesse manter suas opções em aberto na vida. Essas opções incluíam se envolver com segurança privada nas décadas de 1960 e 1970. Por exemplo, ele se tornou um prestador de serviços da WatchGuard International Limited, que estava ajudando a treinar unidades militares no Oriente Médio e na África. Isso incluiu um papel em um plano abortado, elaborado por volta de 1970 e 1971 para tentar derrubar o regime de Muammar Gaddafi, um comandante militar que havia tomado o controle da Líbia em uma revolução militar em 1969. Sterling se envolveu na política britânica de forma clandestina em meados da década de 1970. Em 1974, greves ocorreram em todo o Reino Unido em resposta à imposição da semana de 3 dias pelo governo para limitar o consumo de eletricidade. No meio do aumento de 4 vezes nos preços do petróleo após o choque do petróleo de 1973.
Sterling ficou consternado com a agitação social e política e formou a Great Britain, 75, uma associação de ex-militares e outros que formularam planos para manter o país funcionando no caso de uma greve geral mais ampla em toda a nação. Isso tinha conotações inerentemente paramilitares e foi abafado assim que os planos para isso vazaram no final de 1974. Sua política conservadora e anti-esquerda também ficou evidente no papel que desempenhou na TRUMID, o movimento pela verdadeira democracia industrial, que tinha como objetivo formar uma alternativa de direita aos sindicatos. Conexões informais com o SAS continuaram também em seus últimos anos. Por exemplo, em 1984, Sterling fez um discurso na inauguração de uma base do SAS em Hereford. Durante um evento semelhante, em 1989, Sterling expôs suas opiniões sobre o que o SAS realmente representava, afirmando que a essência do ethos do regimento era essa. O Serviço Aéreo Especial constitui o menor corpo das forças de defesa britânicas, mas com um papel estratégico especial, que provavelmente é único entre todos os exércitos do mundo. No ano seguinte, Sterling recebeu o título de cavaleiro. Ele não pôde desfrutar do título de Sir por muito tempo. Ele faleceu pouco tempo depois, em Londres, no dia 4 de novembro de 1990, uma semana e meia antes do que teria sido seu aniversário de 75 anos. Ele foi enterrado em Morar, na Escócia. Em 2002, uma estátua dele foi inaugurada em Caer, onde ele cresceu. Devido ao lançamento de vários livros e a uma série de televisão de sucesso, David Stirling nunca foi tão conhecido. No entanto, o aumento da atenção também trouxe um escrutínio maior. Os primeiros estudos sobre o grupo do deserto de Longo Alcanque e a formação do SAS no Egito e na Líbia em 1940 e um em 1942 tendem a aceitar de forma inequívoca a ideia de que Stirling foi responsável pela criação da unidade e a liderou até ser capturado e acabar em Colditz. Essa versão dos acontecimentos trouxe fama a Stirling em sua época. Agora existe uma interpretação mais nuanceada. Essa interpretação observa que Stirling tinha pouquíssima experiência militar quando chegou ao Egito em 1941 e que, quando chegou lá, ele passou um longo período basicamente bebendo no Cairo, antes de finalmente solicitar a criação de uma unidade de operações especiais. Ele foi um dos 3 homens que foram responsáveis pela formação do SAS. O irmão dele, Bill, e Jock Lewis também merecem muito do crédito. Depois que a unidade foi formada, não dá para negar que Paddy Mayne era o comandante militar mais talentoso em campo ou no deserto, como era o caso. Fora isso, provavelmente é exagero descartar Stirling como um líder ruim que orquestrou desastres como a Operação Snowdrop. Antes de ser capturado, passar a guerra na prisão e ter uma carreira pós-guerra na África e em outros lugares. A interpretação mais precisa está em algum lugar no meio termo. Sterling não foi exatamente o brilhante visionário que foi o único responsável por criar o SAS, mas, ao mesmo tempo, ele teve a astúcia política que garantiu que a unidade fosse criada e continuasse existindo. Foi Sterling quem soube convencer os comandantes no Cairo a continuarem destinando armas, jipes e dinheiro ao SAS em seus primeiros dias. Esse era um talento tão indispensável quanto a capacidade de Mayne para atacar aeródromos italianos e alemães. Os 2 homens se complementavam e o SAS prosperou como resultado disso. O que você acha de David Stirling? Ele foi realmente um visionário que impulsionou a criação do SAS e desempenhou um papel fundamental na vitória dos aliados no norte da África? Ou ele era um charlatão oportunista que roubou o crédito pelo trabalho de Jock Lewis e Paddy Mayne?
Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E, enquanto isso, muito obrigado por assistir.